Invocando a proteção de Deus e verificando a existência de quórum, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de março de 2019. Solicito assessoria de comunicação na pessoa da senhora Helenise Minella para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da Casa. Boa tarde a todos. Passamos a fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas. A Câmara recebeu correspondência da Assembleia Legislativa dirigida ao presidente vereador Douglas Sense sobre a moção de repúdio de número 0001/2019 sobre a implantação e obrigatoriedade das novas placas de veículos padrão Mercosul. De ordem do senhor Superintendente-Geral, informamos-lhe que deu-se conhecimento dos expedientes referentes aos senhores e às senhoras parlamentares desta Casa, por meio da leitura do mesmo na sessão plenária do dia 20 de março, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário da indicação de número 8/2019, de autoria do vereador Mauro Deluc Schiller, do PSB. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo os pedidos de providências formulados pelos vereadores da localidade do Bela Vista, quando da realização do programa Câmara Vai Até Você. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário das indicações número 9/2019, de autoria do vereador Mauro Deluc Schiller, do PSB, 10/2019, de autoria do vereador Douglas Sense, do PT, e 11/2019, de autoria do vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário do projeto de lei substitutivo número 001/2019, de autoria do vereador André Rokoski, do MDB. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Aldo da Silva, do PT, e protocolado por esta Casa sob o número 89/2019. Assunto: que sejam colocadas placas de pare na rua Clóvis Lacerda Ramos, na esquina com a rua Bernardina Padilha, no bairro Monte Claro. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Mauro Deluc Schiller, do PSB, e protocolado por esta Casa sob os números 90/2019 e 93/2019. Assuntos: que seja providenciada a manutenção da rua Fabrício Teles, na esquina com a rua Cristóvão Colombo, no bairro Glória. Que seja providenciada a manutenção ou limpeza dos troncos e galhos, de forma urgente, dos plátanos da rua Teodoro Camargo, que estão infestados de parasitas. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Marcelo Dondé, do PP, e protocolado por esta Casa sob os números 91/2019 e 94/2019. Assunto: que seja feito o conserto dos postes que estão sem lâmpadas e, consequentemente, sem luz, na rua Oscar Antunes de Oliveira, número 310, na Chácara das Palmeiras. Que seja concluído o calçamento na rua Olímpio Biazus, número 127, no bairro Franciose. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo o pedido de providência formulado pela vereadora Rita de Cássia Zamboni, do PSB, e protocolado por esta Casa sob o número 92/2019. Assunto: que seja realizado o conserto do buraco existente na Marechal Floriano, esquina com a Teodoro Duarte, proximidades do número 585. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de informação formulado pelo vereador Mauro Deluc Schiller, do PSB, e protocolado por esta Casa sob o número 43/2019. Assunto: que seja encaminhada a esta Casa cópia do relatório referente à vistoria e também qual é o plano de ação que a devida secretaria responsável está providenciando em relação às árvores que são declaradas imunes ao corte, conforme o artigo 5º da Lei Municipal 4052/2017, já que algumas dessas árvores que são preservadas por esta lei estão notoriamente infestadas de parasitas.
Ofício ao Poder Executivo Municipal em atendimento à solicitação formulada pelo presidente da Comissão de Saúde, Educação, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Agropecuário e Meio Ambiente, vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT, no sentido de informar esta Casa para onde foram destinadas as madeiras provenientes do corte de árvores nos passeios públicos, praças e no Centro Educacional Dom Orlando Dotti, bem como cópia dos termos contratuais para execução de tais serviços. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador André Rokoski, do MDB, e protocolado por esta Casa sob o número 95/2019. Assunto: que seja providenciada a canalização do esgoto a céu aberto na rua Sergipe, na esquina com a rua Clementino Barros Vanderlei, no bairro Petrópolis. Ofício ao delegado de polícia, senhor Carlos Alberto de Favre, manifestando os votos e congratulações aos policiais que, durante o desempenho de suas funções, somaram-se de maneira notável, integrando a todas as forças de segurança pública no município, o que resultou na prisão do suspeito de ser o autor de diversos crimes de estupro no município de Vacaria. Ofício à irmã Maria Érica Caime, homenageando-a em nome de todos os vereadores pela passagem do seu 100º aniversário. Ofício ao excelentíssimo senhor senador da República, Paulo Paim, no sentido de ver a possibilidade de realizar no Poder Legislativo vacarense um encontro regional em parceria com a Interleges, com os vereadores e servidores de câmaras municipais da região serrana e dos campos de cima da Serra Gaúcha. Ofício ao Poder Executivo Municipal em atendimento à solicitação formulada pelo presidente da Comissão de Saúde, Educação, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Agropecuário e Meio Ambiente, vereador Fernando Lucena Maciel, para que seja remetida a esta comissão uma lista com o nome das pessoas que receberam cestas básicas da Secretaria de Desenvolvimento Social no período de janeiro de 2017 até a presente data, e os critérios técnicos mínimos exigidos para a distribuição das cestas. Ofício ao Poder Executivo Municipal em atendimento à solicitação formulada pelo presidente da Comissão de Saúde, Educação, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Agropecuário e Meio Ambiente, vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT. Assunto: que seja remetida a esta comissão cópia do relatório final do processo administrativo disciplinar em desfavor da servidora Aline Chiavagatti da Silva e processos administrativos especiais em desfavor de Imérito Arbitragens Esportiva e Antônio Marcos da Fonseca Santos, referente ao campeonato de futsal fictício. Ofício ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Juliano Marques da Rosa, e ao diretor do Departamento de Meio Ambiente do município, senhor João Adair de Paula, que, em atendimento à solicitação formulada pelo presidente da Comissão de Saúde, Fernando Lucena Maciel, do PDT, convoca-os a participarem da reunião com a comissão no dia de amanhã, dia 26 de março, às 17 horas, na Sala das Comissões, para tratar assuntos referentes à fiscalização e aplicação de sanções previstas na Lei Municipal 4.289/2018, que estabelece, no âmbito do município de Vacaria, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando que, com base no artigo 45, parágrafo 4º, da Lei Orgânica Municipal, foi promulgado pelo Legislativo Vacarense a Lei número 4.358/2019 e revogado o artigo 9º e seus parágrafos da Lei número 4.126/2017. Eram essas as correspondências a serem registradas, presidente. Obrigado, Helenise. Liderança do governo, vereador Moacir. Obrigado, senhor presidente. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos colegas aqui dessa casa, uma semana cheia de paz e saúde. Também quero dar as boas-vindas à dona Rosemary, a esposa do seu Hildo, meu grande amigo, irmã do papado, a dona Jane, que está aí nos prestigiando, seja bem-vinda, meu amigo Gobato e os demais que estão nos assistindo nas redes sociais. Senhor presidente, essa semana foi uma semana
que o tempo deu possibilidades de trabalho em alguns setores, como, por exemplo, iluminação pública, que estava muito atrasado o serviço. Na sexta-noite, fizeram muitos bairros da nossa cidade, o qual eu quero parabenizar a equipe da iluminação pública, da rapaziada lá. Também, no sábado, pela manhã, andaram pelo refugiado inteiro, Raia Gaúcho, vários pedidos que tinha naquele local lá, todos os pedidos foram realizados naquele local. Também no domingo, na parte da manhã, foram 2 equipes para o Capão Alto, assentamento, Nova Estrela, Severo, arredores daquele local, uma equipe, e a outra equipe foi para o Bairro Preto, em vários locais naquele ponto lá, que estavam com dificuldade muito grande na iluminação, e aos poucos estão regularizando e conseguindo botar em dia essas pendengas de lâmpada aí, porque está difícil mesmo. E agora, com um pouquinho de tempo ajudando, as coisas vão melhorar. Também nessa semana que se passou, estive na rua, ali perto do Glória, Eurico, deixa eu ver onde é que está, perto do Glória, olhando ali uma rede de esgoto que estava trancada há muito tempo já, e os moradores ali estavam pedindo, na Maurílio Zanotto, ali bem próximo aos Orasque, aonde procurei a Secretaria de Obras, e prontamente as máquinas foram para aquele local, lá estão trabalhando desde sexta-feira, hoje o dia inteiro, e ainda não conseguiram concretizar aquele trabalho, porque era grande. E os canos também, olha, um cano de 60 trancado por, nem vou falar o que tinha dentro, porque não vale a pena. Também quero agradecer ao setor de calçamento, o Lindonês, o Lagarto, o qual pedi providência lá na área industrial, em frente ao colégio, daquele local lá, também foi conseguido arrumar, está tudo certinho lá, e quero agradecer a eles, porque assim que a gente faz os pedidos, a gente, graças a Deus, eles atendem a gente. E várias bocas de lobo também, que não quero citar os nomes de rua, mas a gente fez muito trabalho nessas bocas de lobo também, fazendo esse trabalho aí. Também quero parabenizar o doutor Joaquim, meu nobre colega aqui, que foi um pedido dele na Rua Paraná, lá na Barcelo. Também quero agradecer o Rodrigo, que é o que faz esse trabalho de asfalto, que está fazendo um asfalto naquela rua lá, que foi um pedido do doutor Joaquim. Parabéns, doutor. E continue assim, trabalhando para a comunidade, porque é assim que a gente tem que fazer para as pessoas que nos procuram. Também estive lá novamente, na Rua da Rodoviária, lá perto do Cebolu, aonde algumas pessoas me relataram que tinha vindo uma verba para fazer aquele calçamento, e que esta verba foi desviada, que esta verba foi para outro setor, comprar não sei o que, caminhonete, se não me engano, os moradores me falaram lá. Eu quero mostrar para a população de Vacaria, para quem quiser ver, ó, o dinheiro está no banco. A partir do mês que vem a licitação vai ser feita para quem ganhar fazer esta obra. O dinheiro está no cofre, na caixa, não tem nada de desvio, não tem nada de compra de caminhoneta. Se alguém falou isso aí, está mentindo para a população, e eu acho que a gente não pode fazer nos bairros é mentir, coisas que a gente sabe que é mentira e está tentando ludibriar as pessoas com mentira. Eu acho que isso aí não é papel de se fazer. A gente tem que mostrar o que é certo. E eu estou aqui com o papel, se alguém quiser olhar, o dinheiro está na caixa, a licitação vai ser feita a partir do mês que vem agora, e vai ser feita a obra, sim. Podem os moradores de lá. Inclusive, estive nas casas de alguns moradores lá, conversando com eles, os quais eles acharam que era melhor ficar meio quieto, né? Também não vale a pena estar batendo em tempestade, em copo d'água. O importante é que vai ser feito. A população sabe que a gente, trabalhando em defesa deles, alguma coisa a gente sempre faz em benefício da população. É o que eu vou fazer esse resto do meu mandato aqui. Também estive na Rua Sergipe, essa tarde, onde pedi um quebra-mola lá na rua. Os moradores estavam pedindo, por favor, que arrumasse um quebra-mola para encerrar, senhor presidente. Hoje à tarde, este quebra-mola já está sendo feito lá. Vai ficar muito bom esse trabalho, que era um trajetório do ônibus urbano, e que a velocidade era muito grande naquele local. Então, os moradores podem ficar tranquilos que o quebra-mola está lá, vai ajudar essas pessoas. E o que depender do vereador aqui, que precisar do vereador, que tiver o meu alcance,
junto com a administração, porque eu sempre boto o prefeito na frente, porque sem o prefeito eu não consigo fazer nada, eu vou continuar fazendo esse trabalho. Obrigado, senhor presidente, uma boa semana a todos, saúde e paz a todos. Obrigado, liderança da oposição, vereador Fernando. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, amigos que estão aí, já citados aí pelo vereador Moacir, a dona Inara, também lá da Liga. Algo nos preocupa muito quanto a esse governo atrapalhado que está aí, nessa gestão, na questão política, digo. Devido às notícias que a gente ouve, as entrevistas nas rádios que a gente acompanha, e assim cumprimento o Betão Carneiro, meu amigo, meu colega também, e dizer que a gente, olha, não só a gente que vive esse mundo aqui da política, e às vezes a gente tem que se cuidar para não imaginar que a gente está numa bolha, que a gente sabe tudo e está por dentro de tudo, porque o povo lá fora não é bobo, e não está nessa bolha, ele está muito atento a tudo que está acontecendo, certo? Então, ele está vendo as atrapalhadas gigantescas na área estrutural, na área da administração da nossa comunidade, quanto à infraestrutura do município, quanto à educação, quanto à saúde, aliás, quanto à falta de educação, quanto à falta de caminhos para uma melhor saúde. O povo lá fora não está acreditando nesse discurso de está tudo bom, está tudo resolvido. Está tudo bom, está tudo resolvido se eu for um vereador da situação e resolver os problemas que cheguem a mim. Mas e o resto dos problemas inteiros do município, que as pessoas, de repente, não vão até o vereador líder da situação, que, né, causa até um constrangimento aos demais colegas dele aqui, dizendo que resolve tudo. Né? Tudo que chega até ele. Mas Vacaria é muito grande e necessita de muito trabalho. Só que isso não deu mais certo. Agora a torcida é para terminar de uma vez esse governo aí, que é um fracasso. E eu, como disse lá no Bela Vista, na reunião lá, não para me aparecer, mas para alertar as pessoas, é que o ano que vem nós temos uma nova eleição e que o povo tenha memória do que passamos e do que estamos passando. Tanto fora de campo, tanto dentro de campo, que é a questão do executivo, que é a questão administrativa, como fora de campo, que é a questão política. Olha, é uma briga em cima da outra, é um troca-troca de tapas e beijos, né? O pessoal entra para um governo aliado, aí eles mesmos brigam entre si, e a comunidade como fica? O governo está passando muito tempo se aliando ou se desaliando de partidos e tal, e a comunidade está esquecida. Está muito esquecida. Por quê? Por causa que só se pensam em futuras coligações, só se pensam em colocar coisas para os amigos, cargos e mais cargos. Isso aqui é uma coisa repetitiva. Esse governo se elegeu com uma proposta de uma usina de asfalto, de um viaduto ali na rotatória da Júlio, e de diminuição de 40 cargos, de 40% dos CCs de Vacaria. 40%. Era de 30% a 40%. Eu, particularmente, na rádio, escutei 40%. E o que acontece? Um inchaço da máquina pública. É um inchaço. Assim como demitem alguns, no início do ano agora foram repostos todos esses. Até quero saudar a felicidade que o vereador André teve de pedir o nome dessas pessoas contratadas, que estão contratadas pelas terceirizadas, né? Que com certeza vai aumentar mais esse número ainda. Então, eu acho que o desejo meu é o mesmo da comunidade, que passe logo esse ano e meio, né? E que possamos lá na frente, de repente, contar com um projeto mais sério, um projeto de pessoas que realmente estejam pensando o município. Não que nem aquele camarada que dorme ali na calçada, que ele acorda e ele vive aquele dia. Se vai comer, se não vai comer, vive aquele dia. Ele não se planeja. E assim é o nosso governo. É como se fosse, com perdão da palavra, um mendigo. Acorda toda manhã e pensa o que vai fazer naquele dia. E não se planeja a longo prazo
e isso deixa muita gente a desejar, isso deixa a nossa comunidade a desejar, deixa a nossa comunidade insegura, e é isso que eu escuto nos bairros que eu vou. Eu não vou lá para dar discurso, eu vou para escutar as pessoas, porque eu também quero me planejar para um futuro, e é isso que eu estou escutando. Insegurança e insatisfação. Obrigado, vereador. Cumprimentar nosso amigo Carloto, funcionário da área da segurança por muitos anos. Seja sempre bem-vindo à casa também. Liderança do PP, vereador Marcelo. Senhor presidente, boa tarde aos demais colegas, as pessoas que estão aqui nessa casa, as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara. Senhor presidente, iniciar a semana, uma semana positiva para todo mundo, que a gente tenha mais amor no coração e menos ódio, porque estamos vivendo aí alguns dias de muito rancor, muito ódio, muita desavenças. Então nós temos que trabalhar para que diminua essa onda negativa e que logo venha a positiva. E quero agradecer agora ao Executivo de uma solicitação nossa, na verdade não é nossa, é dos moradores do bairro Jardim América, ali da rua Décio Martins Costa, que já havia feito essa solicitação ainda ano passado, e agora está se instalando hoje ali na Décio Martins do Quebra-Mola, que foi quase unanimidade em todos os moradores da região, vários haviam solicitado isso, devido ao grande fluxo que tem naquela rua, principalmente para desviar o trânsito da Avenida Militar. Então, a gente sabe quanto está caótico o trânsito, principalmente nas horas de pico, mas hoje praticamente em qualquer horário, mas vamos fazer esse destaque das horas de pico, naquela região ali da Avenida Militar, principalmente porque acaba estrangulando, é um gargalo, como todo mundo sabe, essa dificuldade da mobilidade do município. E alguns motoristas, para desviar e fazer o trajeto um pouco mais rápido, incluindo até os ônibus, acabam descendo a Décio Martins para não ficar no trânsito na Militar e desviar esse congestionamento, e o que estava causando alguns transtornos, principalmente pela questão da velocidade ali. E onde tem comércio, tem muitas crianças pela rua, tem animais, e para evitar um problema maior, veio essa solicitação através dos moradores que a gente pôde encaminhar para o administrativo, para o executivo, e agora está se realizando esse quebra-mola. Também preciso destacar um projeto idealizado pelo nosso amigo Fabiano Sabino, que há algum tempo ele vem pensando também nessa questão de embelezar a vacaria, de dar um maior pertencimento dos moradores para dentro para a nossa cidade, e ele tinha essa ideia de colocar uma placa, uma frase, na verdade, no centro da cidade, onde que dizia "Eu amo vacaria", e hoje à tarde se concretizou essa instalação dessa frase, que vem de encontro a todos esses movimentos que nós estamos falando aqui na Câmara e estamos participando, voltado a turismo, voltado a nós valorizarmos mais o nosso município, de nós admirarmos mais o nosso município. E aí é uma simples frase que é mais um passo nessa busca da valorização de vacaria. E quero parabenizar ao Omar Seque, que foi um empresário que acreditou também na ideia e colaborou para a confecção dessa frase que está colocada lá no centro do município, na praça, que também é um atrativo a mais para a nossa população e principalmente para as pessoas que visitam Vacaria e que vão visitar a praça, vão visitar a catedral e também possam bater foto junto à frase. Então é um plus a mais que um empresário que acreditou também na ideia está disponibilizando para a cidade. Também precisamos destacar, e a gente foi provocado, na verdade, através das redes sociais, através do Facebook, ontem, por uma moradora ali do bairro Altos da Glória, e com razão, a gente tem que valorizar, e quanto mais tiver pessoas nos provocando, melhor ainda,
com relação à escola Altos da Glória, que até hoje não finalizou, que tinha uma previsão de finalizar ainda em 2015, já foi muito debatido aqui nessa casa, já falamos, mas a gente tem que deixar a população a par que muitos vereadores já se envolveram com essa causa. E o maior problema foi que a empresa que ganhou a licitação quebrou. E agora o executivo conseguiu romper com essa empresa e vai abrir uma nova licitação para a conclusão. Sabemos que está demorado, sabemos que realmente já era para ter sido concluído, e volto a dizer, a população tem razão em nos cobrar. E para finalizar, presidente, o que a gente só tem que não concorda é que o executivo tem que ser um pouquinho mais ágil na questão da limpeza, porque uma das reclamações, por mais que a escola não esteja concluída, por o fato da empresa ter quebrado, mas a limpeza ao redor ela está deixando a desejar. Então, isso o executivo pode agir mais rápido. Obrigado. Concordo com Vossa Excelência. Inclusive, vereador Marcelo, não é um problema exclusivo da escola que está em construção. Conversava com a secretária, inclusive, me permita, a secretária Gilvani, e além do problema deles não de estarem faltando manutenção em algumas escolas infantis, em algumas outras situações, temos mais a situação da Serrana, que realmente deixa muito a desejar nas partes externas das escolas, né, vereadora Selmari, que realmente, por muitas vezes, alguns bairros fazem, inclusive, mutirão para que se faça a manutenção devido a essa falta de manutenção por parte da empresa responsável pela manutenção. Liderança do PSB, vereador Oswaldo. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar os colegas, aqueles que nos acompanham presencialmente também pelas redes sociais. Presidente, minha fala hoje não poderia ser diferente a respeito do acontecimento político dos últimos dias, que tomou o noticiário local e que merece a nossa atenção, porque essa casa é também uma casa de discussões políticas. E eu quero me valer desse momento aqui para, de certa forma, me solidarizar com as lideranças que compõem o MDB. A política, para ela dar certo, precisa ter uma relação de confiança muito grande entre o líder e entre os seus liderados. No momento em que essa relação de confiança se rompe, a vaca vai para o brejo. Eu lembro, presidente, quando das tratativas da eleição de 2016, que havia uma ala do PMDB que estava muito disposta a coligar conosco, com o PSB, com a candidatura do Alessandro Dalla Santa. Como nós éramos os azarões daquela eleição, e com a devida vênia, o meu colega Joaquim, por quem eu tenho muito respeito, e jamais isso saiu da boca do doutor Joaquim, que é um homem de extremo respeito com todos, mas eu lembro que alguns agentes políticos do município diziam que o nosso candidato ia fazer menos voto do que o doutor Joaquim para vereador. Ninguém acreditava na nossa candidatura. Inclusive alguns setores desses do PMDB, enfim, que fizeram a opção, aos 47 do segundo tempo, pela candidatura do prefeito Amadeu. Foi esta opção do PMDB que elegeu o prefeito Amadeu. Todos aqui sabem que não fosse o apoio do MDB, o prefeito Amadeu não teria vencido as eleições. No momento em que um prefeito cujo a sua eleição se deu no palanque de outro partido toma a atitude que teve, não sei quais foram as razões, quais foram as questões internas, não faço parte dessa administração, mas não me resta outra coisa a dizer que se cuspiu no prato. E isso é muito feio em qualquer coisa que se faça na vida, e na política muito mais. Porque, reitero, quem elegeu este projeto que está aí, hoje, foi a força política do MDB, que tem os seus votos certos, garantidos na cidade, e que é um fiel da balança, para o lado que tem tudo para decidir a eleição. Então, pelas formas com que se deram as situações, por aquilo que se ouve de algumas lideranças, no momento em que alguém assume a prefeitura, que se assume a liderança, tem que manter um canal aberto de diálogo com o Legislativo e tem que manter um canal permanente de diálogo com a base que lhe elegeu. Senão a coisa não funciona, a coisa não anda. O prefeito, o governador, o presidente não é um ditador, não é o dono da razão, não é o dono do campinho. Ele está lá porque houve uma soma de esforços que o colocou lá. Então eu preciso destacar na minha fala e reiterar aqui, me solidarizo
com as lideranças do PMDB, que não encontro outra palavra para dizer, que foram traídas pelo governo que aí está. E lamento profundamente que lá atrás tenham sido, por N fatores da época, levadas ao erro de, ao invés de apoiarem a candidatura do nosso partido, através do Alessandro, tenham feito esta opção pelo atual prefeito, embora todos os alertas que nós tenhamos feito, de que, nas minhas apostas, duraria 6 meses. Errei. Durou 2 anos e uns quebrados. Mas que ia romper uma hora ou outra, iria. Então, quero, finalizando, reiterar aqui às lideranças do MDB a solidariedade, que é em meu nome, em nome do PSB, a respeito dessa situação que se criou em torno do partido, que foi desprezado com a sua força política, com a sua tradição e com a contribuição que poderia dar ao município. Finalizo, presidente, também, assim como o colega Marcelo citou, a questão de ter sido chamado nas redes sociais, nós também fomos a respeito da situação daquele morador de rua, que é muito famoso já aí na cidade, que anda de um lado para o outro, enfim. E eu gostaria de lembrar às pessoas que estão nos acompanhando que a nossa colega Rita se disponibilizou a ajudá-lo de tal forma que cedeu o seu terreno para que ele permanecesse lá por alguns dias. E devido aos inúmeros problemas que estava causando, né, precisou sair de lá. Então, a casa como um todo tem feito alguma situação, e especificamente a colega Rita fez e fez muito, muito mais do que deveria ter feito naquela situação, embora todos os problemas que são gerados. Então, só para a gente deixar esse esclarecimento também. Obrigado, presidente. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Liderança do PT, vereadora Selmari. Senhor presidente, vou passar para o colega Aldo. Ok, vereadora. Senhor presidente e demais nobres colegas que se encontram, assistência, Betão Carneiro, meu primo Pingo aí, né? Pela primeira vez, eu acho que vem na Câmara, hein, Pingo? Seja bem-vindo a esta casa aí. Então, senhor presidente, hoje só queria quero expressar meus sentimentos a uma pessoa, seu Mari, que tinha o sonho de ver a Associação dos Motoristas hoje de em pé, né? Onde que lá na época era um lixão. Eu na época era assessor do atual prefeito e ele veio nos trouxe aqui. E o Amadeu fez um projeto e os demais colegas apoiaram na época, destinando aquela área lá aí a Associação dos Motoristas. E hoje é uma das melhores sedes que existe e organizadas aí, a Associação dos Motoristas. Eu falo com muito sentimento, é do José Carlos Suzin. Né? O José Carlos Suzin, um grande empreendedor que foi na nossa cidade, Marcos, e lutou sempre pela classe dos motoristas, dos caminhoneiros, e agora no final de semana acabou nos deixando aí. Né? Quero deixar meu sentimento ao Matheus e outro irmão dele também, que vamos levar assim a lembrança do José Carlos Suzin pelas suas grandes lutas aí, que ele lutava contra a desigualdade aí dos motoristas, pela carta de frete, e uma pessoa que lutou muito pela sociedade. Não existia um motorista que tivesse doente que o José Carlos Suzin não tivesse lá. Então, quero deixar meus sentimentos à família de coração aqui, que Deus conforte os corações e que seja lembrado, né? Aquele homem de bom coração que, às vezes, senhor presidente, ele tirava o dinheiro do bolso, muitas vezes, na estrada, ele emprestava o dinheiro aos colegas assim, ficava lá com o seu salame, com o seu queijo ali, e voltava feliz para casa porque tinha ajudado um caminhoneiro. Então, parabéns aí o Matheus pelo esse grande pai que teve aí, o seu irmão também. Quero deixar meus sentimentos novamente à família do José Carlos Suzin. Mas eu também, senhor presidente, tínhamos acompanhando as obras lá do bairro Barcelos, onde o doutor Joaquim também esteve lá, e a gente também tinha feito uma solicitação aí da Rua Acre, onde que levamos o secretário e o prefeito lá, que estava alagando lá as casas populares lá, e eles decidiram colocar no plano e asfaltar, porque só asfaltando lá vai resolver o problema da Rua Acre lá. Então já começaram os trabalhos. Quero agradecer à administração por ouvir essa demanda lá, que é só assim, seu Maria. Calçamento ou asfalto ia resolver
o problema de alagamento lá da Rua Acre lá. E quero desejar aos colegas aí uma boa semana, bastante saúde, bastante paz, que podemos aí trabalhar juntos aí pelo bem de Vacaria. O vereador Oswaldo teve a felicidade de falar aí, né, sobre essa questão de ser morador de rua. Por que os vereadores não? A vereadora Rita fez. Né? A vereadora Rita fez, levou, ajudou a construir até uma casinha lá, mas não tem como. Então, eu digo assim, é muito difícil, temos assim, vereador Oswaldo, temos muitos problemas de pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade aqui. Temos pessoas assim idosas que necessitam de um lar, necessitam de uma casa, nada contra o senhor. Mas assim nós vamos estar abraçando um problema que vem lá do outro município. Tá? A família não quer, igual um senhor que quer. Né? Mas eu tive vereadora Rita, na mesma situação. Veio lá da outra cidade, acolhi, né? Daí a gente saía para trabalhar, ele ficava em casa e queria só beber. Então, é uma situação muito difícil, às vezes, que as pessoas não querem retornar ao seu município de volta, né? E as pessoas realmente, às vezes, ficam jogando piada que os vereadores não fazem nada na situação. Experimenta levar para casa, então. Leva para casa para ver a situação, claro. Eu acho que temos assim, eu não sou nada contra com pessoas que vêm buscar o melhor para a nossa cidade. Mas se tem uma família, como a vereadora Rita diz, e do outro cidadão, que eu acolhi lá também, que sabe, vereadora Rita, que quer eles de lá, e eles querem viver naquela situação, é igual aquela história, é uma passagem bíblica que tem lá. Né? O pai queria dar tudo para o filho pródigo, não, quero caminhar na rua. Vou caminhar. Então não tem o que fazer, né? Essa é a opção dele, está no direito dele, quer caminhar, quer ficar naquela vida, porque quer. Então, às vezes tem coisas que os vereadores não podem fazer aqui. Concluiu, vereador? Inclusive, vereador Aldo, essa questão desses alagamentos é triste mesmo a gente ver nesses últimos dias que houveram essas chuvas. Inclusive, o vereador Moacir acho que não se encontra agora, porém é importante que o mesmo também nos ajude a fazer algumas cobranças. Temos problemas sérios aqui na região da Santa Cruz, o Alessandro aqui, que trabalha aqui no Mercado Kerman, nessa última chuva, inclusive teve geladeira, televisão, todas danificadas, pedido que a gente já tenha mais de 15, 20 dias lá, e nessa última chuva mesmo teve problemas novamente, assim como se faça o registro nessa casa, que é crítica a situação do loteamento Lomba Chata 2, para quem popularmente ali atrás do Morro das Antenas, vereador Papado, é realmente complicado, confesso sim que não é problema também único e exclusivo dessa gestão, já vem há algum tempo, mas temos que procurar dar solução, porque além de alagar as casas que ficam mais baixas no loteamento, ainda temos o problema que as ruas estão em péssimo estado de conservação, que nem com os carros as pessoas conseguem entrar nas suas garagens às vezes, vereador Alto. Liderança do PTB, vereador Marcos. Presidente Douglas, demais colegas meus pares, as pessoas que estão conosco no plenário, que também acompanham pela internet. Presidente, quero retomar um assunto que já foi falado aqui um tempo atrás, e eu não confesso a Vossa Excelência que não vi nenhuma movimentação por parte do Executivo, ou se houve, não tenho conhecimento. Todos nós sabemos que é louvável a questão do Executivo, um projeto que eles desenvolvem, a questão do asfalto. Isso, além de dar uma qualidade de vida melhor para o usuário, também ele anda junto com a questão da saúde, que tira as pessoas do pó e do bairro. Só que, na gestão passada e na retrasada do ex-prefeito Aquiles Suzin, foi feito algumas obras e, momentaneamente, não foram cobradas das pessoas que passaram asfalto, até mesmo com emendas parlamentares. E a lei, ela fala que você tem que incluir, depois que passa o asfalto naquela comunidade, refazer o cálculo da cobrança de melhoria. Se isso foi feito, eu não vi nenhum anúncio por parte do Executivo aos munícipes e àquelas pessoas que moram nesses determinados locais. E se não foi feito,
peço a Vossa Excelência encarecidamente que entre em contato com o Executivo e que faça, porque esse ano nós temos várias pessoas que estão sendo cobradas judicialmente já com a perca da sua residência. E isso é lamentável. A pessoa que é leiga, meu colega Papado, a Constituição ela fala que todos nós temos que conhecer as leis, mas no seu dia a dia a gente sabe que a maioria das pessoas não vão atrás das leis, ver como funciona. E não pode acontecer com essas pessoas, presidente Douglas, o que aconteceu no passado, agora na gestão do Eloy, que chegou ao Tribunal de Contas, pediu para cobrar, pediu não, notificou o prefeito para fazer a cobrança, e aí houve todo aquele problema que até hoje tem resíduos de pessoas que não tomaram providência, que não têm uma noção do que é uma intimação judicial para quitar aquela dívida, e as suas casas vão para leilão. E esse mercado de especulação aí, que tem uma meia dúzia no nosso município, lhe garanto que vão comprar a casa daquele trabalhador, daquele pai de família, por 1/3 do valor, e vão pedir para sair da casa que ele comprou mais barato num leilão que o proprietário nem sabia que ia ter. Esse é um assunto muito sério na minha interpretação. Nessa mesma linha, depois eu quero continuar nas explicações pessoais, presidente, referente ao Código Tributário que está aqui na casa, referente à cobrança da taxa de limpeza urbana e também do IPTU, os valores. Mas eu vou usar as explicações pessoais para falar desse assunto. Nesse tempo que resta, quero também aqui fazer um breve comentário referente à situação um pouco tumultuada entre os dois partidos, grandes partidos, um que é o partido do prefeito atual, que está no poder, o PSDB, e o outro, o MDB, que também é um grande partido aqui na cidade. Tem um ditado que diz que a sua opinião ela está entre a verdade e a dúvida. Então, cada um tem a sua opinião. Mas só queria pedir para os nossos dois líderes aqui, o doutor Joaquim, do MDB, e para o nosso amigo líder do governo e também do PSTB, que é o colega Moacir, e que estou aqui torcendo para os senhores, os comandantes dos seus partidos, colegas, terem muita tranquilidade nessa hora, porque às vezes a gente fala de cabeça quente, com alguma ação um pouco mais enérgica de um lado ou do outro, e lá na frente a gente se arrepende. Então, quero ser solidário não só com o MDB, mas também com o PSTB. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade e que as coisas se resolvam dentro do campo político e jamais para outro campo que possa, um pouco mais inflamado um lado ou outro, que possa sair desse campo político. Torço que haja, assim, um acerto muito breve e que se encontre novamente um denominador para os dois partidos, presidente. Obrigado. Com certeza, até porque quem perde com isso tudo é quem mais precisa, né? É a população que está aí pedindo por melhorias. E com relação a essa contribuição que Vossa Excelência falou da contribuição de melhorias, vamos, através da casa, com a direção da casa, fazer uma consulta como está o andamento dessa situação, para que a gente possa, inclusive, posteriormente, acredito que o senhor possa nos auxiliar, como já tem uma experiência no outro procedimento, para que a gente possa dar continuidade nessas causas. Presidente, uma questão de ordem, só 5 segundos, para contribuir nessa linha de debate. O importante é a Vossa Excelência registrar que há essa situação. Que há essa preocupação a casa da casa. deixar registrada para não ter problema depois para os vereadores também. Certo, vereador. Liderança do PDT, vereador Graziotin. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Senhor presidente, prezado colega, as pessoas que assistem a esta sessão, seja ela pessoalmente ou via TV Câmara, boa tarde, que Deus os proteja todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer à população do bairro Barcelos que, graças a Deus, agora chegou mais uma etapa
do asfalto naquela comunidade. Serão asfaltadas logo 2 ruas e, posteriormente, mais uma terceira, conforme aqui já foi falado. Então, eu gostaria de agradecer, através do presidente do bairro, seu Elpídio, que não pare por aí. Fique atento, porque precisamos que aquele bairro também seja beneficiado, pois é um bairro que tem muitas casas e provavelmente é o bairro que tinha menos calçamento ou asfalto no município, na cidade de Vacaria. Dessa maneira, então, gostaria de agradecer às pessoas que se empenharam para que o executivo levasse até aquele bairro o asfalto que é tão esperado por todos aqueles moradores. E dizer quanto à política que temos que deixar a poeira baixar. Só viver agora o momento e deixar que o tempo se encarregue de ver o que é melhor para o município de Vacaria, para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. As explicações pessoais, vereador Fernando. Abro mão. Vereador Osvaldo. Obrigado, presidente. Também quero me somar a essas colocações que foram feitas pelo colega Marcos, porque isso é uma situação muito grave. E faz todo sentido de que a casa deixe isso registrado, porque existem algumas questões que são de ordem legal, que elas não podem ser negligenciadas, porque amanhã ou depois elas vão aparecer e vai dar o estouro. A questão de contribuição de melhoria, a contribuição de melhoria é uma espécie de tributo que os municípios são obrigados a cobrar quando se procede a algum tipo de obra que valorize o imóvel. Todavia, tem que se observar o seguinte, que para haver a valorização do imóvel, tem que ser atestado por um técnico que vá lá, enfim, um corretor imobiliário, seja lá o que for, que vai até aquela casa e vai fazer um cálculo para ver quanto que aquele imóvel valia. E é sobre essa base de cálculo que se faz, então, a cobrança. Por exemplo, um imóvel que valia R$100 mil, depois de ter o asfalto, o calçamento, passou a valer 120. Então, é sobre a diferença desses 20 mil a mais que se teve, que se usa como base de cálculo para calcular e para cobrar a contribuição de melhoria. Então, isso é um ponto. Não pode o município fazer a cobrança de melhoria, ou o prefeito inventar um número, né, por exemplo, sei lá, cobra 2 mil de todo mundo aí. Não, cada caso é um caso. Por exemplo, uma casa aqui do centro, como teoricamente o terreno vale mais, a casa vale mais, se tiver esse tipo de obra, a valorização dela tende a ser mais alta e, como a base de cálculo é mais alta, a porcentagem do tributo é maior. Então, tudo isso tem que ser observado. O mesmo vale para áreas invadidas. O município não pode fazer obras dentro de áreas invadidas, mesmo que lá sejam os locais que mais precisem de obras. Primeiro tem que se regularizar toda a questão para depois o município fazer. Porque senão isso acaba gerando problemas para o prefeito. Isso não é uma questão de opinião, não é se eu acho certo, se eu acho errado. Isso é jurisprudência de tribunal. E no momento em que o administrador quer bater com a jurisprudência do tribunal, bom, aí a gente espera que ele tenha um patrimônio muito grande para que ele possa se desfazer do patrimônio dele depois com os processos que vai ter que responder e mesmo assim continue tendo condição de vida. Porque isso não é uma questão política. Hoje a gente, infelizmente, vive a judicialização das decisões administrativas. Os tribunais decidem e os prefeitos, os governadores, o presidente da República têm que agir conforme a opinião que esses tribunais dão. Aquilo que é feito fora isso vai dar rolo ali na frente. Então essa questão que o Marcos levanta é muito importante, porque estão falando de asfaltar a cidade toda. Como é que vai ficar essa questão do tributo da contribuição de melhoria? Depois chega o carnê para pagar, tem essa questão que pode ser judicializada, e eu acredito que nós vamos ter umas demandas judiciais gigantes, aí, porque, salvo engano, eu não vejo, Marcos, que tenha um técnico que vai fazer esse cálculo que eu estava citando antes. Então, no momento que não tem o técnico para fazer e o município emite a cobrança, essa cobrança é ilegal. Ela está fora do padrão.
Então o município já não pode cobrar. E mesmo que ele vá cobrar isso, foi feito com consentimento das pessoas, porque é com uma contribuição de maioria, audiência pública, etc., entende? Porque senão não pode. Óbvio, se uma rua tiver 80% dos moradores a favor, aqueles 20%, gostem eles ou não, tem que pagar. Agora, quando tu faz o asfalto sem consultar ninguém, isso tudo aí gera aquelas brechinhas ali para tornar contra a administração. E quem é que vai ter que pagar isso depois, no final? O administrador da época. Então, tudo isso tem que ser pensado. Repito, não é uma questão de deixar certo. Que bom se desse para fazer obra, sim, sabe? Eu acho que contribuição de melhoria, o espírito do tributo é errado, porque a via é pública. Eu penso dessa forma. Mas a Constituição diz, a lei diz, vão ficar batendo no ponto de faca, não dá. Então, quem sabe isso se politize lá para frente para se alterar. Então, essa questão que o Marcos levantou, ela realmente é muito importante. E essa questão ainda dos asfaltos, para finalizar, que eu penso que a gente tem que olhar com muita atenção. Hoje, como nós temos uma rede de drenagem muito fraca no nosso município, já em alguns bairros que não têm calçamento, quando chove já vira uma desgraça. Essa situação que o vereador Douglas citava antes, do Lomba Chata 2, de fato acontece. Imagine com o asfalto como é que vai ficar isso. Então, óbvio que as pessoas precisam ter isso para não estar na poeira, no barro, mas nós não podemos substituir um problema por outro. Daqui a pouco chove e vai alagar todo mundo. Tem baixadas lá do Lomba Chata 2 que toda vez que chove desce pedregulho, alaga as casas, estraga aparelho, já estragou tudo que se tinha na garagem. Então essas questões também precisam ser pensadas. Simplesmente largar o asfalto em cima da terra para deixar ali bonitinho para foto, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai gerar um problema. Então, a gente deixa isso como alerta também para a administração, para que resolva o problema e não substitua por outro. Vereador Joaquim. Abro mão. Vereador André. Obrigado, presidente Douglas. Quero dar uma boa tarde aqui aos colegas, a nossa assistência, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. E também as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu também gostaria de me manifestar com relação a todos os acontecimentos que envolvem o partido ao qual eu faço parte, o partido MDB. Que no último final de semana, na última semana, nós tivemos todas essas informações que vieram à tona desse rompimento entre o PSDB e o MDB, o nosso partido. Bom, senhor presidente, eu acho que nós estamos vivendo numa democracia onde, vamos falar aqui em município, onde os vereadores têm essa autonomia de se pronunciar, de se colocar favorável ou contra alguns projetos. Isso está na atribuição do vereador. Acho que cabe ao vereador fazer essa decisão. Mas uma vez que vem ao nosso conhecimento, que inclusive foi colocado na reunião da executiva, presidente Douglas, que houve essa decisão do PSDB em romper com o nosso partido MDB, porque o partido MDB não se posicionou para calar o vereador. O partido MDB não se posicionou para calar o vereador que vinha fazendo críticas ao governo. Então, aí eu me pergunto que democracia nós estamos vivendo aqui no nosso município. Então, é algo de se pensar, é algo que realmente vem de encontro àquela velha política que eu sempre falo aqui, repito novamente, senhor presidente, da política do toma lá da cá, se não serve a mim, não faz mais parte. E nós tivemos esse final trágico entre essa coligação que, na minha visão, não iria dar certo lá no início, ainda quando foi feito. Mas tudo bem, aconteceu, nós aceitamos, inclusive ajudamos a eleger o atual prefeito, mas que, infelizmente, no meu caso, já no primeiro ano, eu já senti realmente com quem eu estava lidando e tive que me afastar desse governo. Porque eu, colega Marcos, eu era um empregado lá do Valtão, que não abandonei o meu emprego para vir aqui e calar a minha boca, porque alguém lá do Executivo mandou. Eu não vim na política, não entrei na política para ser um mero vereador desse tamanho.
Entrei na política realmente com um ideal de não fazer mais esse toma lá da cá, não fazer mais essa política suja que nós acompanhava quando eu era vendedor, que andava pelas ruas, eu acompanhava e via que muitos faziam. Então, uma vez que falam que era para calar o vereador, realmente aí vê com que caráter nós estamos lidando com essas pessoas. Porque eu tenho aqui, colega Marcos, uma mensagem que foi trocada aqui pelo WhatsApp entre alguns membros do governo, que fala assim, ó: me incumbiram de falar com todos do MDB, que para ficar tem que se desfiliar e se filiar ao PSDB, ao PSD ou ao PR. Amadeu me pediu para avisar. Então essas são as pessoas que estão governando o nosso município, colega Marcos. E aí eu, vereador André, que me elegi sem ter R$1 no bolso quase para gastar aí na campanha, colega Marcos, vou fazer parte de algo desse tamanho? Não faço parte e não quero mais nem me eleger, colega Mauro. Se é para mim fazer parte de uma política suja como essa. Não me elejo porque as pessoas não têm sensibilidade nenhuma. Colega Rita, eu vi tudo que a senhora fez lá pelo Ronaldo, acompanhamos também, mas isso não justifica pegar e levar ele e jogar lá no meio do lixo, como se não fosse nada, colega Marcos. É uma pessoa que também merece esse olhar. Como outras situações lá, o Fernando e o irmão dele estão morando lá no meio do mato ainda, porque ninguém foi capaz de tomar uma atitude. Então essa sensibilidade que falta para essas pessoas, como faltou também no corte das árvores ali do cemitério, como muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, que eu tenho uma relação de uma folha inteira que eu poderia citar. Então é por isso que eu lá no final de 2017, quando recebi aquela ligação, colega Douglas, para concluir, quando recebi aquela ligação dizendo que, se o vereador não votar, vou cortar os cargos de confiança, não vai receber mais benefícios da máquina pública, não tem problema nenhum. Meu interesse não é me eleger na próxima eleição, meu interesse é honrar a confiança das pessoas que acreditaram em mim. Muito obrigado, senhor. Vereador Mauro. Abro mão, presidente. Vereador Papado. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença das minhas duas irmãs que estão aí prestigiando, senhor presidente. Também dizer, senhor presidente, que eu vou conversar com todos meus colegas vereadores, estava conversando com alguns aí, para que cada um de nós, trazendo 3 irmãos ou parentes, nós consigamos encher essa casa aí, sabe? Brincadeira à parte, senhor presidente. São 15, né, senhor presidente, daí vai dar 45, já fica de bom tamanho. Mas vamos tocar o barco. Senhor presidente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre umas pinturas que está sendo realizada aí no colégio, sendo entregue à comunidade do bairro Jardim Toscano, Cristal, São João, Vêneto e arredores. A pintura nova na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, né? Esta instituição de ensino atende uma população de 588 alunos no ensino fundamental e EJA, e é composta por um quadro de 49 professores, 12 funcionários e 6 monitores. Esta foi mais uma das obras neste segmento. O próximo segmento a ser contemplado com esse serviço de recuperação de pintura é a Escola Soli Gonzaga, do bairro Monte Claro. É isso aí, senhor presidente, fico agradecido e tenham uma boa tarde a todos e uma boa semana. Só para dizer para o senhor que eu não vou poder colaborar com Vossa Excelência, que os meus irmãos trilharam caminhos diferentes, já não residem mais em Vacaria. Não vou fazer, de repente eu arrumo uns 2, 3 para nos ajudar aí a lotar o plenário, vereador Papado. Arruma os colegas, senhor presidente. Vereador Aldo. Vereadora Rita, antes de lhe ceder os 5 minutos, minha nobre colega, defensora das causas animais, com certeza, Vossa Excelência também já deve ter recebido essa queixa. Gostaria de pedir à senhora que, se possível,
desse, com certeza, acho que tem até feito, para que a gente evite fatos como o que aconteceu nesse final de semana, que a senhora, infelizmente, noticiou. A gente também foi procurado a casa aqui através dos administradores e mais algumas pessoas que ficam no entorno da rodoviária, que além da situação que a gente sabe da falta de segurança que existe hoje lá, a gente recebeu algumas denúncias de alguns cachorros bem tratadinhos, confesso para a senhora lá que melhor do que muita casa das pessoas aí, porque os próprios taxistas alimentam, mas que alguns desses animais teriam sofrido maus tratos por parte daquelas pessoas que ficam à noite lá. Então, se a senhora se não verificou e não puder dar uma olhada lá na situação, talvez a gente, em conjunto, fazer uma campanha de adoção daqueles animais que estão lá, alguma coisa para a gente também tentar buscar a solução para aqueles problemas. Vereadora, vocês têm 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores e demais presentes, vou dividir minha fala em 4 partes. Na primeira, ontem recebemos um pedido, uma denúncia, no meio da tarde, de que um morador do bairro São João teria enforcado seus 2 cães no fim da rua Inácio Ribeiro, que tem um mato. Então, até eu me deslocar da minha casa, com a viatura da brigada até lá, quando cheguei lá, a gente não encontrou mais os cães, mas a gente tem de posse as fotos dos 2 animais, né, enforcados, a gente divulgou na rede, inclusive a foto do autor, o sujeito carregando o cachorro preto, que foi no colo, e o outro pequenininho atrás dele, o amarelo. Assim, uma questão, assim, uma traição muito grande. Os bichinhos seguiram ele para a morte. Esse cara é um psicopata, esse cara é um serial killer, porque diz que ele tem por hábito fazer isso. Então, a gente vai estar entregando as fotos impressas, inclusive a foto do autor, na Polícia Civil. Eu não consegui ir hoje, mas amanhã à tarde, com certeza, e a gente vai pedir, então, a investigação para elucidar esse caso, porque esse cara pode levar tranquilamente uma criança ou uma pessoa sem defesa lá para o mato e enforcar, como ele fez com os cães. Porque não se enganem, quem faz isso com o animal, ele bate em criança, ele bate na mulher, ele vai bater na mãe dele. Esse cara, ele tem uma violência exacerbada aí. Então, esse caso ficou assim, a gente vai divulgar o que vai acontecer com o autor, não é? Vamos entregar a foto, e depois, posteriormente, a gente divulga. A questão do Ronaldo é o seguinte: o Ronaldo, ele ficou um tempo no meu quintal, até a gente começou a fazer uma casa, colocamos cama, colchão, ele tinha a luz da minha casa, ele tinha a luz lá de casa, ele estava com os cães tudo acomodado, eu estava dando ração, café da manhã, almoço, janta para ele. E depois a gente começou a perceber que ele fazia uso de umas substâncias estranhas, ele começou a nos ameaçar, a falar bobagem, ele batia uma faca numa pedra lá no terreno baldio e disse que ele não tinha medo de ninguém. Eu fiz contato com o assistente social do município dele, de origem, que tem só 2.000 habitantes, impossível não conhecerem ele. Então, eu dei um celular para que ele ligasse para a mãe dele, né, um celular desses antigos que eu tinha lá em casa. Digo, olha, faz contato com a tua família. A gente quis mandar ele de volta. Ele não quis voltar para a cidade dele, tanto é que ele rapidinho saiu lá do meu quintal e foi embora. O que é muito errado, ele não deixa castrar as fêmeas e nem os machos dos animais que estão com ele. Ele deixava fechado, as cachorrinhas gritavam, os machos grandes cobrindo as cachorras pequenas, ele não deixava acudir. Ele dizia que era vontade de Deus, ele deve ter algum problema, né? E acredito que agora ele já não tem mais 12 cães, porque o infeliz, com essa história de vontade de Deus, ele está deixando aqueles bichinhos procriar. Então, assim, ele é uma pessoa violenta, apesar de dizerem que não, ele é, porque eu sei disso, porque esse cara morou no meu quintal. Então, aí ele saiu, ele se enfiou lá nesse dito cujo desse prédio, continuou, daí o pessoal lá achou bacana, começou a mandar ração para ele ganhou uma bicicleta nova, ele estava na festa lá. Agora ele foi despejado de lá de novo. É um ser humano? É um ser humano. A família dele, as irmãs são professoras, as irmãs me mandaram uma mensagem pedindo que retirasse a postagem da rede social, onde eu dizia que a família viesse buscar, porque eles tinham condições financeiras e a hora que ele quisesse, eles vinham buscar. Então, a situação do Ronaldo é essa. Ele gosta de ficar dando showzinho, ele usa os animais.
Inclusive, a moça lá da outra ONG disse que não, que os animais estão todos gordinhos. Claro que os animais estão todos gordinhos, procriando a Lavonté. Eu, no meu entender de protetora e precursora, já na lida há 20 anos, Oswaldo me agrega a urgente de líder. Então, assim, eu, no meu entender, você ficar deixando os bichinhos procriar ali, ficar nascendo e nascendo, isso não é ter amor. Isso é meio doentio o que acontece ali. Mas não vou me envolver mais. Se ele está lá, filmaram ele com uma cunhinha de chimarrão, daí uma moça... Ai, mas onde estão os vereadores que só aparecem em outubro? Eu não apareço só em outubro, eu trabalho para caramba e meus colegas aqui também. Inclusive, levei esse infeliz para dentro da minha casa e corri risco de vida e tive que falar com o delegado. O caso do Ronaldo, aí, inclusive, os empresários ali da Júlio queriam alugar uma van para ele ir embora com os cachorros, ele não quis. O pastor da igreja, porque ele tem problema com droga, também acolheu, também deram almoço, também ajudaram. Ele não quer ser ajudado. A lida do Ronaldo aqui em Vacaria é ficar fazendo showzinho e judiando dos bichos. Então, é isso aí que está acontecendo. Então, resumindo a história do Ronaldo, agora com a troca do secretário lá do Meio Ambiente, né, da Agricultura e Meio Ambiente, a gente vai ver como é que vai ficar um novo capítulo da questão animal, que esses animais de vacaria, a superpopulação de animais de vacaria, tem que se iniciar as castrações, tem que se padronizar, tem que ter todos os meses um número X de castrações. Temos que, sim, conscientizar as pessoas, mas 20% do gasto é para conscientizar, 80% é para castrar. Precisa parar de nascer cachorro e gato em vacaria. E as pessoas precisam tomar vergonha na cara e saber que uma fêmea entra no cio de 6 em 6 meses. Sabe? Que não fiquem bancando os idiotas e levando as cachorras para casa, a cachorra entra no cio, joga na rua para os outros cachorros cobrir, depois o cachorro grande cobre, a cadelinha não consegue parir, morre, porque o infeliz não paga um veterinário, aí ele abandona a ninhada na rua, põe a cadela para dentro, depois a cadela entra no cio de novo e vai fazendo um círculo vicioso, e isso aí é vacaria. Então, agora eu estou aqui nessa casa, há um ano, agora já estamos entrando aí no 3º ano do mandato, levantando o debate da questão da causa animal, e agora, como já está passando esse 3º ano, a gente não viu nada de concreto, além das 150 castrações de fêmeas que aconteceram no ano passado, e que esperamos que a minha emenda impositiva facilite isso agora esse ano, além disso, a gente não conseguiu nada. Essa questão de ontem, desse marginal enforcar esses cães lá, é para ver que assim, uma parte da população não está nem aí, não é? E o Executivo também não tem vontade política. Então, sem mais, obrigado. Rita, posso ocupar esse restante? Presidente, se me permitir também. Dos 15 vereadores que estão dentro dessa casa, nenhum deles é tão agredido nas redes sociais quanto a Rita. E eu tenho bastante propriedade para falar, porque a Rita é minha vizinha. Eu lembro que, quando eu era pequeno, a Rita ia e voltava de Caxias, porque ela trabalhava no hospital lá como enfermeira, para cuidar dos animais. E eu lembro, Moacir, isso pequenininho, a tia dos cachorros, as pessoas deixavam, e ainda deixam, na frente da casa da Rita, cachorro, gato e tudo, e a Rita, mesmo lá com a casa dela cheia de cachorro, dá um jeito de fazer as coisas. Essa questão do Ronaldo, tu fizesse um papel como cidadã não, como uma boa pessoa que tu é e sempre foi. Mas aí é um questionamento muito interessante sobre qual é a visão que as pessoas têm do papel de um vereador. É colocar uma pessoa que tu não sabe qual é a vida pregressa dentro do teu terreno, Moacir? Aí é isso. Agora, o que vão fazer? Foi feito. Fez e fez de bom coração, não fez para fazer de palanque. Fez para ajudar, fez porque ele andava com 20, 30 cachorros. Agora, essas pessoas que ficam indo para a rede social para fazer o ataque gratuito, o que elas estão fazendo? Vamos lá. Sabe? Aí ficam lá o tempo inteiro. Eu lembro que, passado 3, 4 meses da legislatura, já estavam indo para o Facebook para falar que tinha 5, 6 cachorros soltos na rua, e cadê a vereadora da causa animal? Como, primeiro, se nós tivéssemos poder executivo dentro dessa casa, nós não temos. O que nós podemos fazer é tentar pleitear alguma coisa na prefeitura, e dependendo de quem estiver lá, pode resolver. Começa por aí. Segundo ponto, qual é um problema da magnitude como esse que se resolve em 4 meses?
Então, assim, é importante a gente chamar as pessoas para reflexão um pouco, porque fazer o papel da pedra é muito fácil, o difícil é ser a vidraça. Você ficar tirando em todo mundo, achando defeito e tal, é uma maravilha. Pá, descarregar as tensões nos outros, ainda mais nesse mundo louco que a gente vive, é excelente. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, tu fez uma parte, como pessoa, como cidadã, tua consciência tem que ficar muito tranquila. Igual tem que ficar com o trabalho que tu está desenvolvendo dentro dessa casa, que é de muita qualidade, por sinal. E volto a dizer aqui, a gente não tem que ter medo de falar essas coisas. Se alguém tem solução para a causa animal, no estalar de dedos, faça o favor para a comunidade de Vacaria de colocar o seu nome à disposição, de eleger-se, porque se tiver a solução mágica, certamente se elegerá, e resolve o problema. Agora, eu fico muito incomodado de ver uma pessoa que tem um histórico de uma vida inteira se sacrificando para corrigir o erro e a irresponsabilidade dos outros, servir de saco de pancada em rede social aí, porque tem que bater em alguém, e aí vão bater nela. E para finalizar, presidente, tem um outro componente aí também que incomoda por igual, sabe? É vereadora, é mulher, é não sei o quê, daí vão fazer sapateio em cima, sabe? Essas coisas no inconsciente aí também a gente percebe. Continue firme porque tu é uma baita de uma vereadora e não se afrouxe para esse tipo de coisa. Alguns, inclusive, deveriam cuidar primeiramente das suas funções, né, vereador Oswaldo, para depois querer achar soluções ou serem os pais de todos os projetos que resolvem os problemas do município. Vereador Marcos. Obrigado, são seus olhos. Falei a verdade. Senhores, senhoras, quero usar essa tribuna, que muitas vezes o fiz, para tratar de um assunto chamado Código Tributário, tentando fazer um paralelo nas devidas proporções com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se nós simplesmente dissermos somos contra, está prejudicando uma classe mais humilde. E isso é verdade. A questão do trabalhador rural, presidente, daquela pessoa que não conseguiu, por algum motivo, contribuir para a Previdência, mas chegou numa determinada idade, ficou doente e precisa de um subsídio para sobreviver. Isso é um fato. O outro fato é que se nós não fizermos uma reforma com algumas mudanças dessa que foi apresentada, tem pessoas que vão continuar se aposentando com 45 anos de idade, tem pessoas que vão continuar ganhando 45 mil, 40 mil, 30 mil pelo resto da vida, deixando para suas esposas, deixando para sua filha, se não casar. Não casa no papel, como diz a vereadora Rita. Então, nós temos várias situações que nós temos que fazer essa correção. Não pode uma pessoa que desconta uma porcentagem do salário mínimo, a mesma pessoa que ganha 30 mil, descontar a mesma porcentagem. Não pode uma pessoa engravatada, que trabalha no ar-condicionado, desenvolver uma tese dizendo que aquele trabalhador pode chegar até os 65 anos trabalhando de sol a sol, como, por exemplo, caros colegas, o trabalhador rural, que é um trabalho braçal e um trabalho que exige muito do seu físico. Nesse paralelo, quero entrar no Código Tributário com os meus nobres colegas vereadores. Estava olhando aqui alguns números. Limpeza pública se divide em 5
em 5 faixas, em 5 áreas. Todo o nosso município se divide em 5 áreas. Vamos pegar aqui por um exemplo, o qual hoje à tarde eu fui dar uma volta, fui dar uma analisada na área 3. Na área 3, nós temos algumas empresas, meu nobre colega Alto, o senhor que é defensor aqui do Código Tributário, que o caminhão do lixo é obrigado a passar todo dia, porque o montante que ele gera de lixo exige que, para nós mantermos a cidade limpa, esse caminhão vá fazê-lo. Ele paga R$ 6,08 por mês. Ao lado da casa dele, da empresa, tem uma senhora que é viúva, que mora lá sozinha, produz um número muito menor que a dele, e paga o mesmo 6,08. Ou essa senhora está pagando muito, ou essa empresa está pagando pouco. Nós temos que dar um tratamento aqui, nobre presidente, igualitário. Nós não podemos disponibilizar a sociedade inteira pagar para alguns um quantitativo maior. No IPTU, nós temos uma semelhança em algumas coisas. Eu já vou dizer aqui que, da maneira que vem, eu quero agregar a comunicação da liderança, presidente. Eu acho que o IPTU já foi dado os aumentos necessários que tivemos que dar. Os colegas que aqui são remanescentes do outro governo, o qual propôs um aumento altíssimo, nós tivemos que, a casa sangrou e teve que fazer. Agora temos que adequar também. Nós temos uma área central, e se algum colega pensar diferente, quero escutar, de repente eu não estou com a razão. Nós temos 3 ruas, ou 4 no máximo, aqui no centro da cidade, que são ruas privilegiadas, o qual o seu IPTU ele é cobrado numa consistência da totalidade daqueles proprietários, donos, ou do comercial, ou do próprio residencial. Nessa linha de raciocínio, nós temos um exemplo aqui na esquina. Aqui na esquina. Nós temos uma sala comercial que faz, no mínimo, uns 3 anos que está fechada. Ele paga o mesmo imposto que qualquer um dos que estão antes aqui, que estão trabalhando, gerando emprego, uma série de fatores. Nós temos aqui na frente a Caixa Estadual, a antiga Caixa Econômica Federal, antes de se mudar, que está quantos anos fechado? Inclusive trazendo, a gente vê que está mal cuidada, não há uma limpeza ali, é tudo jogado, já vê algumas pessoas frequentando à noite, se escondendo ali, criando um aspecto negativo para a cidade. Então, essas questões, eu acho que nós vamos ter que rever. Se a senhora do lado desse estabelecimento, ou ela está pagando demais, ou o outro está pagando de menos. E aqui quero trazer um exemplo clássico, presidente. Aqui nessa lei fala: os contribuintes isentos de IPTU ficam também isentos da taxa de limpeza pública. No papel é muito bonito. Quem olha, visualiza, acha que aquela pessoa mais necessitada, de mais baixa renda, está sendo isento. Muito pelo contrário. Porque aqui não fala que tem que estar regularizado o terreno dele, tem que ter escritura no nome dele, tem que ter matrícula no nome dele, tem que ter, se construiu, puxou uma varanda em cima daquele terreno, tem que estar regularizado na prefeitura, senão não tem isento. E é essa parcela que está começando e vai começar agora, 2019, perder suas casas, o mais humilde, o trabalhador.
Aquele que ganha um pouco melhor, que consegue ter o seu imóvel, e eu não estou aqui criticando ele, mas ele não é o mais necessário. Então, nós estamos deixando de arrecadar com quem tem condições e estamos botando dentro do judiciário aquelas pessoas que não têm condições, que poderia ser isenta. E eu deixo aqui uma pergunta para os senhores. Pergunta para qualquer morador de um bairro mais humilde que tem. Ele prefere contribuir um pouquinho, pagar R$10 por mês na sua coleta de lixo, pagar o imposto que ele tenha condições, R$70, R$50, não sei, IPTU, e que sobra mais recurso para nós tirarmos ele do barro, para nós fazermos um esgoto decente, dar tratamento no saneamento básico para ele, porque para nós fazermos isso tem que dizer da onde que vamos tirar. E é esse debate que essa casa vai ter que fazer, presidente. Que vacaria nós queremos? Uma vacaria com saneamento público, com planejamento de asfalto, com planejamento de saúde, ou vamos ficar aqui brigando, dizendo que eu sou contra porque o prefeito, eu não gosto dele, e eu quero que ele se exploda e a população vai junto, e daí se eu ganhar a eleição lá em 2020, eu sou o salvador da pátria, e aí eu vou fazer. Não. Passe quem passar, isso aqui são gargalos que a nossa sociedade vacariana espera que nós, representantes da população, eleito pelo voto direto, tenha a responsabilidade de fazer uma vacaria melhor com saneamento público, melhor com asfalto e mais justa. Se der desconto e isentar alguém, é aquele realmente, meu presidente, que não pode pagar. Não fazer de conta do que está no papel e não é a realidade que acontece hoje no nosso município. Obrigado, presidente. Com certeza, buscar junto soluções, somar, né, vereador Marcos? Inclusive, cumprimentar o seu Nivaldo, que está aqui na iluminação, e avisar os colegas, amanhã teremos tribuna livre com uma empresa responsável que faz um trabalho, se eu não me engano o nome do projeto deles é Projeto Clarear, se eu não me engano, seu Nivaldo, estive dando uma olhada na empresa, já pensando nessa questão da iluminação de LED, que é de vital importância, trouxeram alguns estudos até, que a economia realmente é grande, o investimento também, né, seu Nivaldo, pelo fato de ser uma tecnologia um pouco à frente, mas são também essas ideias, essas inovações, a casa está disposta, vai ouvir amanhã, inclusive se os senhores não receberam os convites, para segunda-feira também ficou agendada uma reunião para as 16h30, com os representantes da empresa, secretário de Gestão e Finanças e o representante da iluminação, para que a gente possa estar buscando essas melhorias na questão de LED. E também, antes de entrarmos na pauta, gostaria de deixar um convite que nos chegou através do Cindy Lojas, uma palestra dia 28, o tema será Desafios dos Novos Governos, tanto a nível federal quanto a nível estadual. É uma palestra da Cindy Lojas, em parceria com a FEComércio, que vai ser palestrada pelo Lucas, que é gerente de assessoria parlamentar da FEComércio, Economia e mestre em Economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qualquer dos colegas que tenha interesse em participação, pode procurar a direção da casa para que os mesmos possam encaminhar a questão de convites, valores. Então fica esse convite realmente que é pertinente à nossa área, aí, pertinente a um tema político. Na pauta, projeto de lei legislativo número 13 de 2019. Leitura em bloco, presidente, pode ser? Se não houver nenhuma objeção, por favor, Helenise, poderia fazer a leitura da pauta em bloco. Pois não. Passamos a fazer a leitura, então, dos projetos que estão na pauta de discussão. O projeto de lei legislativo 13/2019 tem a autoria do vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, e está em segunda discussão. Ele propõe a criação do programa Aluguel Social no município de Vacaria. A proposta visa o acesso à moradia em caráter emergencial e temporário para as famílias de risco habitacional
vulnerabilidade social, situação de calamidade pública e jovens desacolhidos e desassistidos ao completarem 18 anos de idade, não possuindo vínculo familiar. O projeto de lei legislativo número 19/2019 é de autoria da presidência e está em segunda discussão. Revoga o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei Ordinária 2111 de 2003, que institui normas para concessão e entrega de títulos, prêmios e medalha, conforme disposto no artigo 7º das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal. O objetivo é fazer com que a entrega de títulos de cidadãos seja realizada impreterivelmente durante as comemorações da Semana do Município. Na pauta também o projeto de lei executivo de número 30/2019, este em primeira discussão. Ele está autorizando a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de uma contratação emergencial de um técnico de enfermagem para suprir uma demanda da Secretaria Municipal da Saúde junto à UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Acontece que uma técnica de enfermagem está saindo em licença maternidade, por isso, então, a necessidade da criação desta vaga de excepcional interesse público. Temos ainda o projeto de lei legislativo número 18/2019, de autoria do vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, em primeira discussão. O vereador está propondo a colocação do CEP e o nome do respectivo bairro nas placas indicativas de logradouros públicos. A proposta visa facilitar aos motoristas e pedestres o seu deslocamento e localização, uma vez que, com a implantação dos novos códigos postais, está havendo dificuldades na localização dos endereços. Estes os projetos na pauta de hoje. Gostaria de pedir, consultar o plenário, se não há objeção de colocarmos o projeto número 30, que trata da contratação de um técnico de enfermagem para a UPA. Tratando de saúde, a gente sabe, a gente reclama não, mas a gente cobra bastante, então acho que, se houver concordância do plenário, colocamos para a ordem do dia, se não houver nenhuma objeção. Por mim não tem problema, presidente, só teria confirmação de que se não tem concurso do técnico de enfermagem? Mas é que é uma vaga temporária. Ah, ok, desculpe, pode ser. Okay. Se não há objeção, então colocamos na ordem do dia o projeto. Que havia polêmicas a respeito. Sim. Vereador Oswaldo, autor de 2 dos projetos da pauta. Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente, a respeito da primeira proposição, já havia falado na sessão anterior, acredito que ficou claro para os colegas, e esse projeto legislativo 18, que é para a inclusão dos CEPs nas placas de ruas do município, porque está havendo uma grande confusão, né, em toda a cidade, quando as pessoas precisam saber o CEP das suas ruas. Comentava agora há pouco com os colegas que lá na rua da minha casa existem 3 CEPs. Então está bem complicado isso. E quando vir da instalação dessas placas, com a devida sugestão do colega Marcos, que não se repita de uma empresa que né, assassine o português, né, por favor, mas que além de manter o português em dia, também que seja feita a inclusão do número do CEP da respectiva rua, para que facilite para as pessoas, acabe caindo no costume também, né, porque agora a gente tem um rol bastante extenso dessa questão dos CEPs no município. Então, só para pedir o apoio dos colegas dessa proposição, e a primeira, como a gente já havia falado na outra sessão, acredito que ficou bem claro. Obrigado. Da mesma forma, faço suas as minhas palavras com relação aos títulos ali, já esclareci na sessão anterior, que são somente os títulos de cidadão aí do município, para que os mesmos sejam somente na semana do município, nada que envolva qualquer outra medalha ou título da Câmara de Vereadores. Liderança do governo, vereador Moacir. Liderança abro mão. Da oposição, liderança do PP, vereador Marcelo. Apoio, abro mão. Liderança do PSB, vereador Oswaldo já usou a palavra. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Liderança do Partido dos Trabalhadores, vereadora Selmari. Apoio e abro mão. Liderança do PDT, vereador Graziotin.
Liderança do PTB, vereador Marcos. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Abro mão. Na ordem do dia. Temos dois, um projeto já foi lido. Por favor, Helenise, somente a moção de autoria do vereador Fernando. Exatamente. A moção de repúdio de número 002/2019, de autoria do vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT, contra a proposta de emenda constitucional, a PEC 006/2019, e seu substitutivo global, chamados de reforma da Previdência. Vereador Fernando, Vossa Excelência tem 5 minutos. Concordo que, aproveitando somente, sendo muito rápido, a questão que o vereador Marcos fala, é importante realmente, vereador Marcos, que a gente faça, até hoje conversávamos também com o Enio, que a gente faça um estudo do impacto que a reforma tem em nosso município, a nível local. Inclusive, estamos providenciando isso já, pós termos isso, podemos passar para os demais colegas, vamos conversar com alguns sindicatos, porque vejo realmente que algumas situações precisam ser mudadas, mas a comunidade de Vacaria, que é uma comunidade onde temos muitos professores, onde boa parte da população se aposenta na área rural, se aposenta como trabalhador rural, realmente eu acho que a gente, da forma como está sendo apresentada, o impacto para a Vacaria será muito grande. Então vamos fazer essa análise, e acho muito válida, vereador Fernando, essa atitude para que melhorias sejam feitas. Somos um pedacinho do Brasil aqui e temos esse dever e esse direito de fazer essas cobranças. Vocês têm 5 minutos. Bom, senhor presidente, quero, com essa moção de repúdio, não simplesmente fazer uma movimentação aqui entre nós, vereadores, mas mostrar, e que ela chegue a Brasília, mostrando que a gente não está concordando com tudo que vem de lá. Por mais que alguns digam que isso não vai passar de qualquer forma, mas aqui nós temos o direito e o dever de mostrar as nossas atitudes, de encaminhar a nossa vontade e mostrar o nosso entendimento também. O presidente Bolsonaro foi eleito com uma grande gama de votação, né? Um grande número de pessoas acreditou, em cima dele está uma esperança muito grande de mudança, né, de uma grande parte da comunidade, da população brasileira, que são milhões e milhões de pessoas. Então, não pode começar o governo já dessa forma, querendo, de certa forma, assim, prejudicar os mais fracos, né? Tirar certas condições, e eu não digo que não tenha que ser feita uma reforma da Previdência, mas não assim. E se for para comparar, veja o comparativo com os militares. Tempo de contribuição, aposentadoria integral, 40, militares 35 anos, aposentadoria máxima, R$5.000, 5.800, para os militares R$39.000, idade mínima, 65, os militares 55. Eu não sou contra os militares. Tenho pessoas da minha família que são militares, tenho compadres, tenho melhores amigos que são militares, mas a proposta do governo federal, ela vem a esmagar principalmente aqueles que batem na nossa porta, nos nossos gabinetes, dia após dia, solicitando coisas básicas, coisas que às vezes para nós a gente não sente a falta, por causa que nós, graças a Deus, de repente tenhamos oportunidades melhores e soubemos também aproveitá-las. O vereador Marcos foi muito feliz na sua fala e até disse sobre a questão, né, do parentesco. O filho de um agricultor, o filho de uma professora, a filha de um trabalhador, entre aspas, comum, ele morreu o pai, segue o baile, se vira, bota o bonezinho, o chinelinho de dedo e vai capinar, vai atrás do teu sonho.
né? Por que aqueles que ganham 39 mil reais, um teto máximo, 20, 30, 15, por que tem que ter esse direito de ficar recebendo até que tenha, olha, bisnetas? Mas como a vereadora Rita disse, é só não botar no papel. Então, por que nós não temos que nos manifestar? Nós temos sim que nos manifestar. E essa moção de repúdio, senhores, não é só mais uma moção de repúdio. É a nossa vez, é a nossa chance. E hoje, falando em oportunidade, nós sentando nessas cadeiras aqui, nós temos a oportunidade de levar até o governo federal o nosso pensamento. O que nós pensamos. Quero agradecer desde já aqueles que assinaram e com isso chancelaram essa moção e dizendo também o que eles pensam. E que com certeza, em todas as nossas ações e atitudes, a gente vai ser avaliado ali na frente. E que bom que esse pensamento não é só meu nessa casa. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Liderança do governo, vereador Moacir. Liderança da oposição, já usou a palavra. Liderança do PP, vereador Marcelo. Liderança do PSB, vereador Osvaldo. Presidente, eu, durante o final de semana, tirei um tempinho para dar uma olhada nesse projeto da reforma, especialmente naquilo que foi modificado a respeito dos militares, que é a base do presidente, é para quem ele mais atua e pensa. E a reforma da Previdência, a gente tem que encarar ela com muita seriedade, porque ela, de fato, precisa ser feita. Mas nos moldes que o governo colocou, ela se torna inviável. Vossa Excelência falava antes do estudo de impacto sobre o que a Previdência causaria em Vacaria. Salvo engano, a Previdência Social é o segundo órgão que mais injeta dinheiro mensalmente no município de Vacaria. Imaginem nas cidades menores do próprio Rio Grande do Sul, do Nordeste, por exemplo, o quanto a Previdência Social representa para aquelas localidades. Então, o momento que se tem agora, que se fala da reforma da Previdência, ela vai muito mais no sentido de atender o interesse dos bancos e do mercado financeiro, né, que querem ter a garantia de que seus títulos do Tesouro Direto serão pagos, do que necessariamente fazer uma reforma buscando garantir o pagamento da Previdência. Que, repito, de fato precisa acontecer por uma questão matemática. As pessoas hoje estão, as famílias estão cada vez menores, e nós vamos ter daqui a pouco a proporção de um trabalhador para 3 aposentados. Quando lá na década de 60, até por causa da geração dos baby boomers, né, onde as famílias tinham 5, 6, 7 filhos, era o contrário, se tinha 3 trabalhadores para 1 aposentado. Então, negar a necessidade de fazer uma reforma é equivocado, mas esse projeto que foi apresentado, ele é um projeto que tem, pelo que a gente percebe, o objetivo de atender aos interesses do mercado financeiro e de certas corporações. Isso que o Marcos levantava também é muito importante. A gente precisa entender, como eu fiz na minha fala na última sessão, de que existe um baronato no Serviço Público Federal que não quer que os seus interesses sejam tocados. Isso tanto no Executivo, no Legislativo, quanto no Judiciário, de pessoas que ganham salários de R$200 mil por mês. Nós termos esse instituto da pensão vitalícia para filhas solteiras de militares é um negócio ridículo. Isso faria sentido se o Brasil fosse um país beligerante, se nós vivêssemos em guerra. Contra quem o Brasil entrou em guerra? Aliás, se o Brasil entrar em guerra contra o Paraguai, em 5 dias tem que bater em retirada, porque o nosso investimento em força é de 0,0002% do PIB. Faria sentido ter pensão para filhas solteiras de militares se nós vivêssemos na década de 40, onde as mulheres trabalharem para sustentar era algo repreensível por parte da sociedade, isso é lá na década de 40, e seus pais tivessem risco iminente de vida de ter que ir para a guerra. Aí perderiam o sustento e, pelo ato de coragem com a pátria, o governo sustentaria a filha ad eterno. Isso existe até hoje. E é ridículo, são coisas que não cabem mais na vida moderna. E isso está acontecendo. E não mexer nesses interesses é atacar o Brasil. Nós temos que ter a compreensão também de que hoje 50%, 52% do que se arrecada de imposto vai para serviço da dívida, para especulação financeira, né, de quem ganha $1 milhãozinho e bota no título do Tesouro Direto para fazer especulação, e outros 27% vão para manter a Previdência Social.
27%. Soma 52, vai dar 59, 79%. Sobra aí 21% para todo o resto, infraestrutura, educação, saúde, segurança. Então, existem coisas no país que precisam ser revistas, que são mais graves do que a corrupção. Vocês dificilmente vão ver a TV Globo um dia fazer um debate, Marco, sobre o quanto a dívida pública e a especulação financeira consomem dos nossos impostos. Por quê? Porque os patrocinadores da Rede Globo e a própria família Marinho se servem dessa especulação. Então é muito mais fácil fazer a cortina de fumaça para a população de que o que quebra o Brasil é a corrupção, e a corrupção é um câncer, é grave, toma muito dinheiro do país e precisa ser combatida, sem dúvida nenhuma, só que a corrupção, perto desse estupro orçamentário que os juros da dívida cometem, a corrupção é um café muito pequeno. Então essas questões precisam ser enfrentadas. Agora, esse projeto que está aí, ele não é um bom projeto, ele mantém os privilégios e ele é um projeto pensado pelo Paulo Guedes nas suas teorias liberaloides para atender os interesses do mercado. E cumprimento a iniciativa do Fernando, especialmente porque o PDT, histórico que é, agora sob a liderança do Ciro Gomes, tem tido a conduta de fazer a crítica ao projeto, mas apresentar um projeto que possa substituir. E eu não tenho dúvidas que o projeto que o PDT, a nível federal, apresentou como uma contraproposta para a reforma da Previdência é o melhor de todos os projetos. Então, isso é muito importante, que eu acho que nova política é fazer a crítica, mas apontar o caminho. Então, o PDT, a nível federal, está de parabéns, através do seu representante a nível local também. Obrigado, presidente. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Liderança do PT, vereadora Selmari. Senhor presidente, também quero fazer algumas considerações sobre a moção de repúdio que o colega Fernando colocou. Nós também estamos nos organizando para fazer uma audiência pública, um manifesto, para que a população de Vacaria tenha realmente o conhecimento e que ela também possa ter acesso, quais são as perdas que várias classes vão ter. E a gente pode trazer aqui também, como, especificando como exemplo, professores. Passa pela cabeça que um professor vai dar conta de continuar numa sala de aula até 65 anos de idade? Não tem cabimento. Isso sem contar todas as outras pessoas que trabalham e que nós sabemos que as pessoas que estão pensando, que pensaram essa reforma, são pessoas que hoje, com 40 anos, estão aposentadas. Então, penso que é um assunto sério, é uma pauta muito séria e que realmente as pessoas precisam saber quais são as perdas que elas vão ter. Também é importante que nós tragamos aqui a questão que envolve pessoas que trabalham duro, trabalham pesado, como que vão dar conta, como que vão suportar até os 70 e poucos anos. Então, isso atinge a maioria, não é, esses casos que já foram especificados aqui, mas nós, enquanto pessoas, nós temos que pensar nisso. E também quero trazer aqui a questão, acho que foi a semana passada, semana retrasada, que o presidente, assim liberou, que os cargos, em todos os estados, que fossem dados aqueles cargos políticos para que eles votem. Então, acho que nós temos que pensar isso. Também penso que cada um de nós aqui tem, sim, que conversar, conversar com seus agentes políticos para que eles não votem esta reforma como ela está. Como também, a semana passada já saiu, que vários deputados já estão sendo pagos, já estão recebendo para votar. Então, penso que nós temos, sim, que enquanto pessoas, cidadãos, todos temos que sentar, todos temos que ver quais são as perdas que vamos ter, e, principalmente, políticos que estão votando, que vão votar, que estão se posicionando a favor, porque já estão recebendo propina. Então, isso penso que é algo muito sério. Se fala várias vezes aqui em novos políticos, em novas posições, se já começou o toma lá
da cá. Então, isso é sério. Acho que nós temos que ver, sim, quais são, né, os representantes que estão já fazendo esses acordos, que já estão com seus cargos políticos em seus estados, para que eles, né, que eles votem este projeto como ele se encontra hoje. Então, penso que essa discussão ela tem que ser feita assim, tanto, né, tanto aqui em nosso município, como também enquanto Estado e, né, e também, principalmente, enquanto país. Porque se nós não nos posicionarmos agora, se a população não sair às ruas para exigir os direitos que tem, ela vai passar, sim, e como sempre, aqueles, né, as pessoas que mais precisam, que trabalham, né, que levam esse país em frente, são as pessoas que vão estar tendo perdas. Então, isso é importantíssimo. Essa pauta ela tem que estar em todas as nossas agendas, para que a gente realmente possa ter ciência, ter consciência, né, disso que está acontecendo enquanto país. Porque como que uma pessoa que ganha salário mínimo, pessoas que nem ganham salário mínimo, vão conseguir fazer reserva? Realmente não vai mais né, existir previdência pública. É isso que está em jogo. Não vai mais existir. Então, não é, como dizem, reforma, ela vai ser extinta. Então, né, acho importantíssimo que todos possam estar conversando, né, com seus aliados políticos, para que as pessoas não votem pelos cargos e pelos seus interesses. Muito obrigada. Liderança do PTB, vereador Marcos. Presidente, não posso deixar de contribuir para esse debate, até porque o PTB somos a Previdência getulista. Então, temos que contribuir aí esse debate. Mas, presidente, o senhor veja bem como é complicado a tal da política. Lembro muito bem que o presidente Temer, até pelas informações, parece que foi liberado, o ex-presidente Temer, foi liberado da prisão, parece que houve um habeas corpus, foi? Quando ele era presidente, o então candidato Bolsonaro, junto com o seu filho, fez uma, não é selfie, como é que se chama, aquele que faz ao vivo, é uma live. E nessa live ele disse, esbravejando e dando soco na mesa, que vergonha esse presidente Temer mandar para casa uma reforma da Previdência, onde a pessoa tem que trabalhar com 65 anos. Como é que os meus irmãos lá do Nordeste, tão sofridos, vão chegar, se lá tem uma pesquisa que a perspectiva de vida não chega aos 70? Isso é uma vergonha, isso é uma ofensa para a população. Bom, a dele é pior que a do Temer, que ele mandou para o Congresso Nacional. São essas atitudes que perdem a credibilidade para se fazer um debate sério. O presidente, no mínimo, ele tinha que vir nas redes sociais, já que ele gosta muito de dizer, pessoal, eu quero pedir desculpas para os senhores referente à Previdência. Eu estava errado. Lá na campanha eu falei bobagem, me desculpem, eu estava errado. Esses números que o meu ministro, agora o Guedes, está mandando para o Congresso Nacional, são os números verdadeiros e é o que nós precisamos. Mas, antemão, eu peço desculpa, porque lá atrás eu falei bobagem, não sabia o que estava falando. Mas, como isso não vai acontecer, aí começa a se recuperar outros organismos políticos, essas falas e essas atitudes. A reforma da Previdência, que assinei a moção do meu colega Fernando, porque dessa maneira que está, ela continua, ela está sacrificando uma classe mais necessitada. E vou lhe dizer uma coisa, vereador Fernando, eu vi um estudo muito relevante. Em algumas cidades, lá no censo, tinha que a área rural tinha, não lembro o número, mas um exemplo, 5.000 pessoas. E tinha 15.000 aposentados na área rural. Que iam lá, via o sindicato, fabricava o tempo de serviço lá, do tempo que ele já nem estava mais lá, mas pegava, e
botava e as pessoas se aposentavam. Isso não quer dizer que o governo tem que generalizar, ele tem que pegar esses casos e verificar. Quer um exemplo bom que eu acho? A prova de vida. A prova de vida é necessário fazer. Por que a pessoa, se realmente precisa, se a pessoa precisa do rendimento do INSS, está encostado, por que ele não pode, todo ano, algumas situações, fazer um exame novamente para ver se ele continua com aquela deficiência, ou se ele pode ser reencaminhado, como tem hoje, para fazer uma outra situação de trabalho. Então, são situações e situações. Agora, a nossa classe política não é fácil. O desgaste, a falta de seriedade que se leva, e isso que a minha colega Selmari falou, é fato. Os deputados novos que foram eleitos agora, só iriam fazer as suas emendas parlamentares lá em outubro para serem pagas 2020. Já estão acertando 10 milhões para cada um para poder votar a favor da reforma da Previdência. Então, o paladino da verdade, que é o político totalmente diferenciado, que ele se diz, com os seus filhos, o pegoraro, está fazendo a mesma coisa que o Lula fez lá atrás, com o mensalão, está fazendo a mesma coisa que o presidente... Falei pegoraro? Não, mas não é pegoraro, é o presidente Bolsonaro. Parecidos os nomes, presidente, não vamos botar no pegoraro. O presidente Bolsonaro, o presidente Lula e o Fernando Henrique, que renegociou lá a sua reeleição, fizeram a mesma coisa. Então, quem passou lá até hoje não tem moral para falar em reforma da Previdência, porque não conseguiram fazer, e aquilo que conseguiram fazer foi através de comprar o nosso Congresso. Obrigado, presidente. Liderança do PDT, vereador Graciotin. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Não havendo vereadores inscritos. Senhores, apenas gostaria da compreensão de todos, como amanhã temos tribuna livre, após o encerramento da sessão, 5 minutinhos da paciência dos senhores, para que a gente possa somente definir se o nome indicado pela comissão da Semana Farroupilha, para a gente fechar se o nome pode ser o mesmo que foi indicado, para a gente dar iniciativa ao projeto. Então, como amanhã temos essa tribuna livre, a gente define isso hoje, após a sessão, já e deixamos, como diz o gaúcho, morta a lebre. Vamos lá, senhores. O projeto de lei 030 está em processo de votação. Contribuição de melhoria. Vereador Marcos, vereadora Selmari. Projeto de lei 030 foi aprovado por unanimidade. Ata da 12ª sessão ordinária do dia 18/3/2019 está em processo de votação. Vereador Marcos. A ata da 12ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Ata da 13ª sessão ordinária do dia 19/13 está em processo de votação. A ata da 13ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Moção de repúdio 002 de 2019 está em processo de votação. Vereador Osvaldo. A moção de repúdio 002 foi aprovada por 13 votos favoráveis e 1 voto
Contrário. Presidente Douglas, só por uma questão de ordem, se a Vossa Excelência me permite. Pois não, vereador. Amanhã eu irei fazer uma visita na Prefeitura de Caxias do Sul, não vou estar na reunião. Mas gostaria de deixar registrado aqui, em aberto, o meu voto ao Antenor Bossardi. Como disse, vereador, vamos tratar aqui agora, uns 5 minutinhos, agora, após a sessão, hoje, já aqui, porque amanhã temos tribuna livre, inclusive, aí para não se estender um pouco mais a sessão, definimos agora aqui se todos são favoráveis para a gente dar encaminhamento nos projetos. Não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos.